Durante o evento do LIDE em Portugal, o atentado ao Supremo Tribunal Federal foi assunto, claro, entre os políticos e demais participantes. Acompanhe com o repórter Daniel Lian. O atentado ao Supremo Tribunal Federal nessa semana ainda repercute no meio político. Em viagem a Portugal, o ex-presidente da República, Michel Temer, diz que espera que o ataque tenha sido uma ação isolada. Eu, particularmente, espero que não tenha nada a ver com um movimento, digamos, conspiratório, né? Tudo indica, eu acabei lendo a matéria a partir de ontem, e pelo que eu li, a pessoa parece-me era um pouco já mal posicionada psicologicamente, um pouco desequilibrada, né? Aparentemente, eu espero que tenha sido um ato isolado, né? Porque estas coisas intranquilizam o país, não é verdade? E nós não devemos pregar a intranquilização do país, ao contrário, nós devemos, pelas palavras que possamos proferir, né, autoridades públicas, pessoas comuns, nós devemos tranquilizar o país. E por isso que eu digo, espero que seja um ato isolado. Em meio a um cenário de polarização no país, no entendimento do ex-presidente, o episódio pode inibir novas cenas de radicalismo. Será que isso incentiva a radicalização? Eu acho que não deve incentivar. Eu acho que deve, ao contrário, ser um fator para o combate à radicalização e, portanto, a manutenção da polarização de ideias, de antagonismo de ideias, mas o desprezo absoluto por essa radicalização que existiu no Brasil. Para Temer, o caso não afeta as instituições do país que, segundo ele, estão fortalecidas. O que haverá será a ideia de que a democracia do Brasil está muito consolidada. Você veja como as instituições estão funcionando muito solidamente e não estão sendo abaladas. Mesmo a partir daquele episódio do 8 de janeiro, né, você vê que as instituições não são abaladas. Michel Temer acrescenta que o atentado ao STF não risca a imagem do país, que continuará atraindo investidores. Bom, mais uma participação dos nossos comentaristas. Começa agora por você, Cristiano Vilela. O ex-presidente da República, com essa visão, falando que o ataque da quarta-feira não incentiva mais radicalismos, muito pelo contrário, pode reverter essa situação. Será que ele tem razão ou não? Olha, primeiro eu espero que ele tenha razão, espero que esse ataque não incentive e que de alguma forma fique sepultado esse tipo de prática em nosso país. Por outro lado, eu também temo que eventualmente colocar esse episódio dentro de um contexto de ataques que já foram realizados recentemente na história recente do país também contribui pouco, porque ele reaviva essa polarização, reaviva essa noção de um lado versus outro lado, que não é bom do ponto de vista político no Brasil. Eu vou mais na linha da gente buscar consensos, aprender com os erros, e não quer dizer esquecer, mas aprender com os erros e buscar consensos, buscar uma construção mais ampla do que ficar reavivando esse radicalismo e esse enfrentamento o tempo todo. Tem que ser nesse sentido, Dora? Totalmente, concordo muito, Vilela, acho que é isso, porque não é aqui defender condescendência, omissão, nada disso, e não é isso que você está falando, né? Quer dizer, é preciso ter firmeza, ser duro até para servir de exemplo e isso não estimular, porque a gente já viu agora, vocês estão vendo, né, depois do que aconteceu, vários e-mails de ameaças chegando, gente presa, hackers aqui e ali, ameaçando explodir o Congresso, quer dizer, isso estimula esse tipo de ambiente, mas a reação também, eu concordo que ela deve ser uma reação que ela seja feita de modo a não alimentar mais, sabe? Porque você aplicar doses altas do mesmo veneno, você tem, no sentido contrário, você tem uma reação que não é o que a gente quer. E o que a gente quer? O que é necessário? É justamente a superação desse espírito do tempo de radicalismo.